Desse tamanho. Hoje em dia, eles não conseguem entender, imagina 2000 anos atrás. Ô, Caio, sobre a ação de Deus, por exemplo, Deus pediu pra você orar pelos enfermos, né? Por que não existe um padrão, assim, no sentido assim? Às vezes você vai orar, vai ter gente que vai ser curado, tem gente que não vai ser, aí a pessoa não consegue entender se teve a ver com quem orou, com o jeito que ela orou. Por que é uma coisa tão difícil de entender a ação de Deus? Por causa da religião e dos seus sacerdotes e pastores, que ficam dizendo, se você tiver fé, você será curado, se você não tiver fé, você não será curado porque você não teve fé. Ele, que é quem vai orar, nunca erra. Quem erra é você. É uma questão de controle e de poder. Por que Jesus me manda orar pelos doentes? Porque faz bem a mim. Mas Desenvolve amor. Mas ele pode ser curado. Pode, claro. Eu passei a minha vida orando com doentes que foram curados. E às vezes não. E orei por doentes que nunca foram curados. E como agora... você me explica essa falta de padrão? Porque existem absolutas liberdades divinas para determinar a sequência da natureza das coisas na vida de cada pessoa. Deus não está obrigado a fazer nada só porque em eu orando alguns ficam curados e em eu não orando alguns podem não ficar curados. Agora, quando eu oro, eu sempre sou curado, porque eu venço o meu egoísmo, a minha incredulidade, o meu cansaço, a minha indisposição. O ato de orar está cada dia mais demonstrado, não só na Escritura, mas hoje em dia até pela ciência, que a imposição das mãos tem um poder curador extraordinário quando o operador da oração é um indivíduo que se aproxima disso com serenidade, fé, amor, carinho, boa vontade. Agora, tem que ter um receptor com as mesmas condições de receptividade. Nem sempre acontece. E mesmo quando acontece, existem algumas pessoas para quem o melhor para eles é partir. Entendi. Porque o pessoal continua a achar que a morte é a última instância, a morte já foi relativizada há muito tempo, a morte não mata mais ninguém, a morte é só um portal dimensional. Então, aquele por quem eu orei, que não ficou curado e morreu, entrou numa coisa superior à cura que ele poderia ter tido. Se eu tivesse orado com ele, ele tivesse ficado curado, mas crente não crê na vida eterna, na glória de Deus, na outra perspectiva, na outra dimensão. Tudo tem que acontecer aqui agora, especialmente nessa época de teologia do domínio, teologia da prosperidade, onde vida eterna virou uma banalidade. Ninguém quer vida eterna. Todo mundo quer viver aqui. Todo mundo quer grana, casa, carro, poder, fama, likes, dinheiro, aparecimento. Seguidores. Tudo isso. O evangelho, na sua transcendência, está morto. E na sua prática cotidiana está morto também, porque esqueceram Jesus e ficaram só os coaches e os pastores que ficam se gloriando de Rolexes. Recebi um Rolex da graça de Deus. Olha o carro que Jesus me deu. Aí o cara chega lá com um Porsche. Jesus me deu. Rapaz, dá vontade. No tempo que eu treinava e lutava de jiu-jitsu e era casca grossa, graças a Deus eu não encontrei esses caras naquele tempo. Nem eles existiam. Porque naquele tempo, sem Jesus no meu coração, eu daria uma surra em cada um deles. Aleijaria, quebraria todinho. Porque são uns seres abjetos, nojentos, covardes e manipuladores. São verdadeiros diabos pastorais. Sim. E quem é que faz os milagres na igreja, nessas igrejas desses caras? Deus faz os milagres... O demônio opera muito na igreja desses caras. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, a mente. A mente tem um poder de sugestão extraordinário. Você vê que a maioria das curas nas igrejas dessas pessoas são curas brandas.
Você não vê um cara chegar lá e o braço que não existia Operação de Maravilha, sim. surgir, um milagre Não. extraordinário, não tem. Você já viu algum milagre assim, Caio? Já. Já? Eu já vi. Agora, você não vê. Você vê o cara ali, alguém dizendo, olha como a perninha dela cresceu meio centímetro. Cara, com sugestão, qualquer coisa cresce meio centímetro. Os demônios desses grupos aí, é tudo demônio que eu tiro no tapa na bunda. Levanta! Você não está endemoninhado, coisa alguma, tua calcinha está aparecendo, eu estou vendo aqui a tua vagina. Levanta! Ai, meu Deus! Rapaz, o que eu já fiz disso? E não sobra uma endemoninhada no chão. E endemoninhado desse tipo aí, eu boto para levantar puxando a orelha. E eles vêm, ai, pastor, na mesma hora o demônio vai embora. Demônio verdadeiro não é essas brincadeiras dessas igrejinhas neopentecostais, nem das churches de teto preto, onde não acontece nada. Só acontece a demonstração, são aqueles emergentes querendo aparecer. É um negócio de uma pateticidade carnal, nojenta, que não dá nem para descrever, mas o povo não enxerga. Por que não tem demônio no Velho Testamento? Porque não há esse tipo de ênfase. E a segunda coisa é saber perguntar de onde e quem são esses demônios. Você já viu algum pastor evangélico explicando quem são esses demônios? Não. Pois é. E no Velho Testamento, o que é que se manifestava? Eles estavam lá. Eles estavam lá, eles se manifestavam. Mas eram tratados em outra perspectiva. Eram chamados de loucos, lunáticos, eram afastados da comunidade, eram colocados fora do arraial. Leprosos. Se fossem renitentes, eram apedrejados. Entendi. E Jesus é que chegou e disse, deixa que eu cuido de todo esse povo que vocês não sabem tratar. Tá. Todavia, depois do exílio persa, os judeus aprenderam muito no exílio persa sobre o mundo espiritual que eles desconheciam. Os persas ensinaram muito sobre principados, potestades, poderes, invisibilidades que os judeus não tinham. Os judeus eram muito toscos de visão espiritual. Toscos. Tanto é que você vê a escatologia judaica do Velho Testamento, o cara morria, caía na sepultura, que era o Seol, e acabou. Na melhor das hipóteses, talvez um dia, depois de tudo e todas as coisas, houvesse, quem sabe, uma ressurreição dos justos. Era o que de melhor se podia projetar. Agora, com Jesus, não. E antes de Jesus, já havia exorcistas. Jesus, você não vê Jesus em Mateus 10, Lucas 12, dizendo, por quem então expulsam demônios os vossos filhos? Sim. É porque já havia expulsão de demônios antes. Ou não tinha um exorcista ambulante lá em Lucas 19, que viu Paulo expulsar demônio à beça lá em Éfeso, em nome de Jesus? Aí disse, puxa, isso é mais fácil do que fazer aquele rito que a gente faz para tentar ver se acalma o possesso, é falar em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí foram lá para casa do endemoninhado, os filhos de Seva, que eram os exorcistas ambulantes que saíam vendendo exorcismo em Éfeso, e pregaram e disseram para o endemoninhado, em nome de Jesus a quem Paulo prega, sai dele. Aí o endemoninhado saiu correndo atrás dele, deu-lhes uma surra, deixou todo mundo nu, pelado, rasgado, ferido, quebrado. Eles saíram desesperados porque os demônios disseram, nós conhecemos a Jesus e sabemos quem é Paulo, mas vocês quem são? E aí, cacete neles. Então, até a libertação de demônios não foi uma coisa que apareceu só quando Jesus chegou. Ela já vinha acontecendo há uns 300 anos nas práticas de Israel, mas sempre com os ritos dos exorcismos rabínicos. Mas o povo também não sabe disso.